Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para os que estão comigo agora, né? Boa madrugada, bom dia e boa tarde para quem vai chegar depois. 10 minutos de Bíblia, todas as quintas-feiras, como agora, né? Uma alegria, um prazer poder estar com você, com a sua família, sempre compartilhando coisas importantes da nossa vida, sobre os dias que nós vivemos e também sobre o reino de Deus. Na primeira parte aqui, antes da vinheta e antes dos 10 minutinhos, um assunto importante. Cada vez que a gente tem os 10 minutos de Bíblia, essa semana eu fui ao posto de saúde, eu me trato no posto de saúde, no SUS, né? Hoje está difícil a gente ter um plano médico, principalmente uma pessoa idosa, né? O custo é muito alto. E pelas notícias que eu tenho, o atendimento não é muito diferente, não, porque as demoras de consultas, enfim, é grande, a liberação para cirurgia, para exames também é moroso, e é claro que tem um pouco mais de conforto, né, a pessoa se internar, ter uma internação, ter lá um quarto, um apartamento, né, sim, tem um pouco de conforto, mas essa é a realidade. Sem falar nos valores, né, que hoje é altíssimo, né, um plano médico. Então eu me trato no SUS, e eu estava essa semana no SUS com a minha esposa, aguardando uma consulta, né? Que a gente faz periodicamente para cuidar do corpo. E do lado tinha uma senhorinha que chegou lá, não tão senhora, né? Ainda meia idade. E ela estava compartilhando com as pessoas ali, né? Muito falante, né? E a gente estava ali perto, acabou ouvindo, e ela estava falando que o marido faleceu há 6 meses, né? E ela estava contando o sofrimento dela com o marido, que ela ficou durante 6 meses cuidando dele numa cama, tinha que pegar no colo para dar banho e cuidar, levar ao médico. Enfim, aquilo que todos nós sabemos, porque toda família tem alguém assim, já passou, vai passar, né? E é muito triste a gente ouvir essas coisas, ao ouvir ela, a gente via o sofrimento dela, né? E assim, bem já comprometida no seu emocional, né? Por tudo que deve ter vivido, é claro. Não só na história de vida, mas também nessa situação com o seu cônjuge, né? Seu esposo. E ela dizia que os filhos, ninguém ajudava ela, ninguém quer saber de nada, e ela sofrendo sozinha. E o marido faleceu, ela teve aí um infarto, né? Quase que morreu, sofreu bastante, ficou com algumas sequelas. E tá aí, e compartilhando a vida dela, falando, e as dificuldades, e as lutas, e isto, e aquilo outro. E a gente sempre ouve isso em todos os lugares que a gente vai, e a gente sabe que todas as famílias passam por momentos assim. Aliás, todas as pessoas, na sua história, passou ou vai passar. Porque não tem como ser, é diferente. São os dias que nós vivemos. Até por isso eu gosto de falar sempre sobre os dias que nós vivemos. E também sobre o reino de Deus, e sobre o reino de Deus daqui a pouquinho, nos 10 minutinhos. Falando dessa senhorinha, né, a gente lembra aí do dia a dia nosso, da nossa vivência, no mundo que nós estamos vivendo, o sistema deste mundo. As pessoas estão sofrendo, né? As pessoas estão gemendo, as pessoas estão tendo lutas, adversidades, e pior é que muitas pessoas não estão tendo como resolver os seus problemas, não tem quem ajude, a pessoa sofre muito e fica com sequelas terríveis, como o caso dessa senhora. E assim tem muitas pessoas, não é verdade? Agora, o segredo está aí, né? A gente está aqui com esse propósito de Deus, chamado por Deus, para falar 10 minutinhos de Bíblia, da palavra de Deus, sobre o reino de Deus, para que o nosso entendimento, a nossa mente abra e a gente possa ter essa mente aberta para poder assimilar o propósito de Deus para nossas vidas, né? Não é para mim, nem fulanos, mas de todas as pessoas, né? Porque Deus, ele amou todas as pessoas, está escrito na Bíblia, né? Ele amou todas as pessoas de tal maneira que ele deu seu Filho, para que todos que crerem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, é sobre essas coisas que eu quero falar daqui a pouco, nos 10 minutos, diante de um mundo de tanto sofrimento, de tantas lutas e adversidades que as pessoas estão vivendo não só na saúde física, mas emocional, não na física só e na emocional, mas também relacional, familiar, com o cônjuge, com os filhos. Olha, é o sistema, é os dias que nós vivemos. Então eu convido você, já, o tema hoje para nós na reflexão de 10 minutos é
passos necessários para a salvação na Bíblia. Escute, passos necessários para a salvação na Bíblia, ok? Meus queridos e meus amados, são 10 minutos de Bíblia, e a Bíblia tem a receita, a Bíblia tem a direção, a Bíblia tem o passo a passo, para que a gente possa ser feliz nesta vida, nessa terra terrena, nos dias que nós vivemos, e com certeza no futuro, na eternidade, com Jesus. Temos promessas maravilhosas da palavra de Deus, e a cada quinta-feira eu falo sobre um tema relevante, é bacana, abençoa, traz esclarecimento, conhecimento, muitas informações do reino de Deus e nos dias que nós vivemos, em apenas 10 minutinhos, tá bom? Então agora nós vamos para a vinheta, já voltamos com os 10 minutos de Bíblia dentro desse propósito que eu introduzi, compartilhei com você aqui agora, e com certeza vai abençoar as nossas vidas. E eu quero recomendar a você, se você gostar desse vídeo, compartilhe com alguém da sua família, um amigo, enfim, né? Compartilhe, é uma grande bênção. Você pode curtir, você pode se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu pedido de oração, eu vou estar orando, é por você e também por sua família, ok? Produção, roda a vinheta para nós, produção, bora lá! Muito bem, povo lindo e abençoado, 10 minutos de Bíblia para nós, agora na reflexão, passos necessários para a salvação na Bíblia. Olha, eu quero informar você, orientar você no seguinte, esses 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos evangelísticos, né? Mas que alcança aquele que ainda não está informado sobre o reino de Deus, e aquele que já está, e aquele que já está servindo ao Senhor há muitos anos. A palavra de Deus é abrangente, ela nos alcança numa frase, numa palavra, no texto, no contexto. Pode ter certeza, fique ligadinho que alguma coisa Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Porque toda vez que eu sento para me preparar, ou aqui para ministrar, Deus fala comigo poderosamente. Olha, e eu tenho aí uma carreira, hein? Eu tenho uma carreira aí de cristão, batizado, servindo a Deus e pastoreando. Então, Deus tem me alcançado com esses 10 minutinhos, tem abençoado muito a minha vida. Valide da sua vida, valorize esses poucos minutos que vai abençoar você e a sua família, ok? Então, eu quero compartilhar com você esta reflexão desse tema e falar o seguinte com você. Pedro, ele ergueu a sua voz num determinado momento do seu ministério e advertiu os judeus e todos os habitantes de Jerusalém na sua época, logo após a manifestação da descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, para converter ao Evangelho, para que as pessoas se convertessem ao Evangelho. Ele ergue a sua voz. E ele fala do amor de Deus, da palavra de Deus, ele compartilha das boas notícias, das boas novas, logo após o dia de Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo, e ele então traz uma palavra, ele adverte os judeus e todos os habitantes de Jerusalém naquela época, que serve para nós hoje, o desafio é para nós hoje também. Agora escute, imediatamente, diz a Escritura e a palavra de Deus, que prontamente, houve convicção do povo. Ao ouvir a palavra de Deus, as boas notícias do reino de Deus, houve convicção do povo. Veja se não em Atos 2:32, está escrito assim, ó, ouvindo eles, o povo, é claro, né? Estas coisas que Pedro pregou, anunciou, compungiu-lhes o coração, né? Ficaram sensibilizados, tomados por uma presença poderosa de Deus e da palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus é tocado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Agora escute. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que ali também estavam. Está escrito lá, Atos 2:37. O que faremos, irmãos? Eles perguntaram. O que faremos, irmãos? Escute, isto é convicção. Ouviram a palavra, como eu estou aqui toda quinta-feira ministrando, alguém vai ter convicção daquilo que eu vou ministrar. Outros não. Outros vão entrar por aqui, sair por aqui,
Pessoas que já são cristãs, batizadas, vai entrar por aqui, sair por aqui, mas muitos outros vão dar valor. Mesmo que seja batizado, mesmo que esteja com Jesus, dá valor à palavra de Deus, àquela palavra, àquela frase, porque Deus fala, Deus é poderoso, é tremendo. Então isso é com você, é você e Deus. A salvação, ela é individual. O crescimento é individual, dependendo daquilo que cada um quer assimilar, deseja pôr no seu coração, encher o seu coração. E eu estou aqui para encher o seu coração de Bíblia e da palavra de Deus. Isso é convicção. Veja a resposta de Pedro quando eles perguntam o que faremos. Então Pedro prontamente responde. Veja se não em Atos 2,38. Ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Isso é Bíblia. Bíblia. Está na palavra de Deus. Arrependimento. Primeiro convicção, depois arrependimento. Convicção e arrependimento é o primeiro passo necessário para a salvação que ensina a Bíblia. Ok? Agora vamos ao segundo passo necessário para a salvação que a Bíblia ensina. Convicção do pecado. Isso, é preciso ter convicção que somos pecadores. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o segundo passo é reconhecer: eu sou um pecador, eu preciso de Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar os meus pecados. Está escrito na Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Que coisa tremenda. Ele perdoa e Ele tira a injustiça que estava sobre nós. Fazendo justiça, porque éramos pecadores, estávamos em falha. Mas ao acertar a vida, ao se voltar para Deus, ao reconhecer que somos pecadores, então somos purificados pelo Senhor. Terceiro, abandono do pecado, abandonar o pecado. Se não abandonar o pecado, não tem negócio com Deus. Isaías 55, versículo 7, olha o que está escrito: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, de você, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É preciso abandonar pensamentos ruins e maus caminhos, o pecado. Não tem como conviver com Deus sendo praticantes de pecados. Viver na prática do pecado. Quem conhece a Deus sai da prática do pecado. Pode errar, pode cair, é claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha o que diz Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões, o que esconde o pecado, o que demora para consertar a vida com Deus, jamais prosperará. Está vendo por que muita gente não prospera? Porque não abandona o pecado. Porque está gostando do pecado. Olha isso. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, perdão, cura, libertação e prosperidade. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Coloque na sua vida, aplique na sua vida. Você vai ser mais que vencedor, mais que vitorioso. Quarto passo para a salvação: comunhão, meus amados. Comunhão, meus queridos. Sem comunhão com Deus e com a igreja, com o povo de Deus, não tem negócio com Deus. Quem é de Deus, fica perto de Deus. Quem é de Deus, fica perto do povo de Deus. É claro que a gente vai conviver também com os outros, vai se relacionar, vai comer juntos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Comunhão, relacionamento no passo a passo. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Está escrito assim, ó: Jesus veio ao mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam. Tem muito judeu que ainda está esperando Jesus. Não reconheceram Jesus como Senhor. Mas a todos está escrito: quantos o receberam, deu-lhes o poder, escute isso, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia no Senhor, se achegue a Deus, porque o segredo é que você vai se tornar um filho de Deus. Ai, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, mentira. Todo mundo é criatura, criação que Deus criou, faz parte da criação de Deus. Para ser filho, precisa reconhecer Jesus, o Filho unigênito que veio, aceitar este Cristo que veio, Jesus Cristo, o unigênito, que quando veio para que nós por ele fôssemos ao Pai,
E quando ele voltou ao Pai, ele voltou como o primogênito, porque ele deixou muitos irmãos aqui que reconheceram a sua obra na cruz do Calvário. Bora ser irmão de Jesus pela fé. Bora reconhecer e validar a obra de Jesus na cruz por nós. Bora ser filho de Deus. Jesus veio ao mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você já é filho de Deus? Precisa crer no nome de Jesus, precisa ter Jesus como Senhor, precisa andar com Jesus, para ser filho de Deus, se parecer com Deus. Isso é fantástico, mas em 10 minutos, não dá para esgotar o assunto, mas nem que fosse horas, não iríamos esgotar o assunto. Bem, esse é o plano, esse é o propósito e desafio que muitos demoram para se decidir. Essa é a cobrança, muitos demoram para tomar essa decisão, muitos outros, do nada, param o passo a passo. Muitos que já são filhos, muitos que já se converteram, muitos que já têm uma experiência com Deus, param o passo a passo, deixam de caminhar com o Senhor, se esfriam, ficam desviados da família de Deus, da comunhão com o corpo de Cristo. Volte para Jesus enquanto é tempo. Dentro de casa ninguém vai servir a Deus, serve por algumas horas, serve por alguns dias, mas nós temos que nos encontrar, nós temos que estar reunidos, nós temos que olhar nos olhos, sorrir, abraçar, conversar. Lembra da pandemia? Não podíamos fazer isso, que tristeza! E tem muita gente ainda como se estivesse na pandemia. Vem para Jesus, volta para Jesus, que tudo vai se endireitar, tudo vai mudar, alinhe a sua vida. Romanos capítulo 10, 16 e 17 diz assim, está escrito, olha só, nem todos obedecem o evangelho, mas a fé vem por ouvir a pregação do Evangelho, que é a palavra de Jesus, que é a Escritura, que é a Bíblia Sagrada, meu querido e minha querida. Olha só que coisa fantástica, está escrito na palavra. Veja também o que Jesus disse em João 14, 21. Olha isso. Quem guarda minhas palavras e obedece, foi Jesus quem disse. Esse é o que me ama, Jesus disse. Aquele que me ama será amado do meu Pai, Jesus disse. Olha só, por meu Pai. E aí ele diz, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Quem é que não quer que Jesus se manifeste para trazer uma cura, uma libertação, para abrir portas, para dar direção, para trazer a felicidade, para nos assegurar a salvação da nossa alma, que ele já garantiu lá na cruz do Calvário? Olha que fantástico, foi Jesus quem disse. Olha isso, olha o que está escrito em Isaías para encerrar, 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, Pai querido e amado. Eu oro, meu Deus, nesta hora com este querido, com esta querida, com este menino, este moço, esta moça, Pai, este homem, esta mulher. Deus, que a tua palavra entre na cabeça dessa pessoa, no coração, nos ouvidos, Deus, e transforme a vida, que essa pessoa seja tocada pela palavra, que o Espírito Santo possa operar agora mesmo, que essa pessoa está me ouvindo, não sei, Pai, se agora à noite, se de madrugada, se de manhã, se à tarde, não sei, Pai, não sei que semana que vem, mas opera na vida dessa pessoa, transforma ela, é a tua palavra tem endereço, é o nosso coração, é o coração do pecador, é o coração daquele que está na tua presença, para que fique cada vez mais firme. Eu oro em nome de Jesus, eu ministro a cura, a libertação, a salvação da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, para que os dias maus na vida dessa pessoa cesse e ela então venha ter uma vida plena, como diz a tua palavra, abundante, como está escrito na Bíblia, para a honra, glória e louvor é do teu nome. Amém e graças a Deus. É só 10 minutinhos, um pouquinho mais, mas escute, é uma grande bênção. Quem sabe eu posso te ajudar melhor, estando mais perto. Casa de Oração é o local onde nos encontramos. Ramos da Videira, a rua é Rua Costeira 181, é a sala 2, no coração, bem no coração da Zona Leste, todos os domingos, às 10 horas da manhã, ok? Quarta-feira, às 20 horas, presencial e não ao vivo. Ao vivo só às quintas-feiras, que estamos aqui ministrando uma palavra, através das Escrituras, para abençoar a sua vida, tá bom? Amo você em Jesus, escute isso. Maravilha, Jesus! Até quinta.